Olá, minhas canquetes e meus canquitos virtuais, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Matemática Básica. Dando continuidade ao que nós começamos na aula 4, vamos agora para a aula 5 e o que estamos vendo é a adição de frações e subtração de frações. Para poder fazer um link com a aula anterior, eu separei aqui um exemplo e depois vamos trazer já algumas novidades nos exemplos seguintes. Lá no nosso curso Matemática Básica, temos uma aula em que você aprendeu a encontrar o MMC de 2 ou mais números. Então aqui eu tenho 7 quartos menos 9 quintos, é uma subtração de frações. Subtração de frações vai requerer da gente tirar o MMC, então aqui dos denominadores. Então aqui eu tenho denominadores iguais a 4 e 5, para você que esqueceu, denominador é o elemento da parte de baixo da fração. Temos aqui então o 4 e o 5, e para poder começar a fazer a nossa subtração ali, vamos ter que pegar o 4 e o 5 e encontrar aqui o seu MMC, fazendo a decomposição simultânea. Lembrando que nessa decomposição, aqui irão aparecer somente números primos, e de preferência em ordem crescente. Não sei se você esqueceu, vou lembrar. Quais são eles? É o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, e isso não tem fim. Então, se alguém aqui for por 2, eu vou começar com 2. Então, observe, 4 é por 2, não é isso? Então, o número que vai aparecer aqui vai ser o 2. 4 por 2 vai dar igual a 2, e se o 5 não for por 2, repete. Não é por 2 mesmo, né? Então, repete aqui o 5. Alguém ainda é por 2? O próprio 2 é por 2. Então eu vou continuar com 2. Bota aqui o 2, olha só. Vou dividir 2 por 2, vai dar igual a 1. Se o 5 não é por 2, eu repito. Veja que esta colunazinha aqui, ó, já morreu, né? Então olha só, o 5, ele não é por 2. Quem é o próximo primo? É o 3. Mas o 5 não é por 3. Quem é o próximo primo? É o 5. Bota bem aqui então, 5. O 1 já morreu, né? 5 por 5 dá igual a 1. Então, o que apareceu aqui nessa coluna dos números primos, eu vou multiplicar. 2 vezes 2, 4, vezes 5, 20. Então, vem para cá agora, vamos ter o seguinte. Denominador vai ser 20. E eu vou fazer o que com este 20? Vou dividir pelo de baixo de cada fração, e o resultado vou multiplicar pelo de cima da mesma fração. Ficaria assim, ó. 20, se eu dividir por 4 dá 5. 5 vezes 7 dá 35. Menos 20, se eu dividir por 5 dá 4. 4 vezes 9 é 36. Nessa hora aqui, é que é importante você pegar aquela nossa dica que tem no nosso canal, que está se referindo à tábua de multiplicar. Lá, quando a divisão ela é exata, você pode recorrer à tábua de multiplicar. Até a multiplicaçãozinha aqui, ó, 4 vezes 9, 36. Aqui 5 vezes 7, 35. Se você não tem isso memorizado, você vai perder no máximo 5 minutinhos. Faz lá a sua tábua e pode se divertir à vontade com a multiplicação, tá? Bom, 35 menos 36. Ora, sinais diferentes. Veja que eu não estou multiplicando nem dividindo. Aqui eu estou efetuando uma subtração. Se você falar que isso aqui é uma soma, não está errado. Isso aqui também é uma soma. Só que é uma soma com uma parcela negativa, mas é uma soma também. Então, se aqui não é multiplicação nem divisão, restou para mim o quê? Chamar isso aqui de soma ou subtração. Quando eu tenho sinais diferentes, eu vou subtrair sempre. Sinais iguais, eu vou somar sempre. Então aqui eu tenho o quê? Sinais diferentes. 35 menos 36. Vou subtrair. 36 menos 35 é 1. Quem é o maior? É o 36. Sinal dele vai para a resposta. Então ficou menos 1 sobre 20. Se você tem dificuldade em compreender, sem citar um exemplo do seu cotidiano, você cria este exemplo. Bora imaginar que
Tu tens R$ 35, você foi ao comércio, gastou R$ 36, usou lá o cartão de débito da sua conta corrente. Se você tinha apenas R$ 35 na sua conta e gastou 36, lá ia aparecer um saldo negativo de menos R$ 1. Bom, bora para o segundo exemplo dessa nossa aula. Aqui eu tenho 5/6. Para ficar mais interessante, eu vou botar aqui menos 5/6, tá? Então fica menos 5/6 menos 7/12. De novo eu tenho subtração de frações. Vou ter que tirar o MMC. Não dá para fugir disso. MMC. Lógico que daqui a pouquinho eu vou te ensinar que existem alguns truques. Aliás, no próprio exemplo 1 já tem aqui um truque, porque se você observar, a resposta aqui, o 20, surgiu de onde? Da multiplicação direta, ó, com o 4 e o 5. 4 vezes 5 é 20. Por que isso aconteceu? A gente falou disso na aula anterior, eu vou revisar para você agora. É porque o 4 e o 5, eles têm apenas um divisor comum. Quem é esse divisor comum? É o 1. Então eles são primos entre si. Não é que o 4 seja primo, é porque o 4 e o 5 são primos entre si. Mas aqui embaixo, o 6 e o 12 não são primos entre si. Então vamos fazer de conta que nós não sabemos que ele tem já um truquezinho também. Vou fazer aqui do lado. É aqui o 6 e o 12. E vou usar aqui os números primos para poder fazer ali a decomposição. Lembrando, de preferência em ordem crescente. Quando é que o número ele é divisível por 2? Quando ele é par. Então aqui ambos são por 2. Então bota bem aqui o 2. 6 por 2 aqui dá 3. 12 por 2 aqui dá 6. Se alguém ali ainda for por 2, eu vou continuar com 2. O 3 não é por 2, mas o 6 é por 2. Então 6 por 2 dá 3, né? O 6 por 2 dá 3. O 3 não é por 2, vou repetir. Veja que agora nenhum mais é por 2. Ambos que ali aparecem são por 3. Então aqui, ó, por 3, ó, 3 por 3 dá 1, 3 por 3 dá 1. E os números primos que eu usei ali, vou multiplicar e o resultado dessa multiplicação será o nosso MMC, o nosso mínimo múltiplo comum. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 3 é 12. Bota bem aqui o 12 então. Vocês estão percebendo que o 12 que ali aparece foi a minha resposta aqui para o MMC? Quando é que isso acontece? Vocês concordam que 12 dá para dividir por 6? Dá. Eu posso falar assim, né? 12 é um múltiplo de 6, ou então 6 é um divisor do 12. Então, quando isso acontece, você pega o maior deles. No caso, quem é? É o 12. Muito bem. Então, fica assim, ó. 12, vou dividir por 6, porque é sempre desse jeito. Sempre desse jeito. Divide pelo de baixo e o resultado multiplica pelo de cima. E agora? 12, vou dividir por 6, dá 2. 2, vou multiplicar por menos 5. Vai dar menos 10. Esse sinalzinho aqui eu vou trazer para cá. Ó. Tá certo? 12, vou dividir por 12, vai dar igual a quanto? Vai dar 1. 1 vezes 7 é 7. Agora há pouco, eu falei para você que quando eu estou somando ou subtraindo números com sinais iguais, eu vou somar sempre, né? Olha só, aqui eu tenho sinais iguais. 10 com 7, 17. E o sinal? Você repete o sinal. Então o que você tem aqui, ó, é menos 17 sobre 12. Veja que esse exemplo 3 de hoje, ele traz aqui uma novidade. Porque eu tenho aqui o 3, e nós temos que o 3 é o número inteiro. Ora, mas todo número inteiro, ele pode ser escrito em forma de fração. Então, se aqui eu tenho 3, é porque na realidade, se eu quiser escrevê-lo em forma de fração, ele é 3 sobre 1. Todo número natural, ele é inteiro, todo número inteiro é racional. Racional é qualquer número que eu possa escrever em forma de fração, tá? Olha só, se você não inventar, vai dar certo e até mais fácil do que as questões anteriores. Olha só,
Vou pegar os denominadores e vou fazer aqui o MMC, fazendo de conta que nós não sabemos aqui a resposta do MMC de 1 e 4. Vou fazer aqui do lado. Boto aqui o 1 e o 4. E os primos que eu vou utilizar estão aqui, todos eles, né? Porque aqui as minhas reticências representam os que vão vir por aí pela frente. Vou botar aqui o meu 2, ó, porque o 4 é por 2. Este 1 aqui não vou fazer nada com ele. Já começou com 1, já acabou. Aqui, ó, 2 por 2 vai dar 1 e aqui vai dar igual a 1. Quando você multiplicar o 2 com 2, a resposta para isso vai ser 4. Então você não vai mais fazer MMC incluindo o 1 no seu cálculo. Porque, olha só, MMC de 1 em alguém, a resposta será sempre este alguém. Então eu digo até assim para os meus alunos presenciais: só tem tu, vai tu mesmo. Então 4 MMC ali. E o que fazer agora? Dividir pelo de baixo e o resultado multiplicar pelo de cima. Como é que seria isso? 4 vou dividir por 1, que dá igual a 4. 4 vezes 3 vai dar igual a 12. Isso aqui menos 4, se eu dividir por 4, vai dar igual a 1. 1 vezes 5 é 5. Aqui é conta normal, né? A operação que pertence ao conjunto dos números naturais. 12 menos 5 é 7. 7 sobre 4. Com o tempo, você irá ficar bem prático e vai fazer essa continha desse modo aqui, ó. 4 vezes 3, 12. 12 menos 5, 7. E repete o denominador, que é 4. Vá treinando isso devagarinho, sem pressa, e você, com o tempo, vai começar a fazer muito mais rápido algumas continhas. Bora para o exemplo número 4 de hoje. Neste exemplo número 4, ali eu tenho 5 mais 3 meios. Vocês estão percebendo aí que é o mesmo raciocínio do exemplo 3. Aqui eu tenho 5, mas na realidade o meu 5 é o que, pessoal? É 5 sobre 1. Isso aqui mais 3 meios. Nós combinamos que, neste caso aqui, não carece fazer cálculo. Só tem tu, ó. Vai tu mesmo. Então ficou de que modo? Ficou assim, ó. Bota aqui o 2. Vou fazer o que com o meu 2? Vou dividir pelo de baixo e o resultado multiplicar pelo de cima da mesma fração. 2 por 1 dá 2 vezes 5, 10. Isso aqui mais 2 por 2 dá 1. 1 vezes 3 é 3. Mais uma continha normal do conjunto dos naturais. 10 mais 3 é 13. Ficou o que aqui? Ficou 13 sobre 2. O que talvez você não saiba é que alguns ou algumas situações irão trazer essa soma escrito de um modo diferente, os chamados números mistos. Escrever 5 mais 3 meios é o mesmo que escrever 5 inteiros e 3 meios. Quando eu era quinquinho, isso faz tempo, quando eu via isso aqui, na minha cabecinha, modo de falar, eu pensava o quê? Isso é multiplicação do 5 por 3 meios. Eu pensava que era isso, ó, 5 vezes 3 meios. Não era. 5 e 3 meios, essa é a realidade. 5 inteiros e 3 meios. Então escrever isso ou escrever isso aqui é a mesma coisa. Tá certo? Bom, tanto é que se você pegar esse número misto aqui e querer já encontrar direto a resposta, você vai fazer como? Com este aqui, ó, você vai multiplicar, e com este aqui você vai somar. Olha só, 2 vezes 5, 10, 10 mais 3, 13, e repete aqui o denominador, que é 2. Tá certo? Então, número misto nada mais é do que somar o número inteiro com uma fração. Bora para o nosso exemplo número 5. No exemplo número 5, eu tenho exatamente a situação que eu acabei de falar para você. Mas você aprendeu como fazer isso aqui bem ligeiro, não aprendeu? Olha só como é fácil. Com este aqui eu vou multiplicar, com este aqui eu vou o quê? Eu vou somar.
A explicação para isso, repetindo, é isso aqui, ó. 2 inteiros e 1/3 é 2 mais 1/3. MC, de 1 em 3. Só tem tu, ó. Vai tu mesmo. Bota aqui o 3. Aqui embaixo tem 1. Vamos começar a não escrever mais esse 1 embaixo, está subentendido isso. 3 por 1 dá 3, vezes 2, deu 6. Bote aqui o sinal de mais. 3 por 3 dá 1, 1 vezes 1 é 1. 6 mais 1 é 7, ficou 7/3 a minha resposta. Mas você não parecia fazer este cálculo aqui. Tudo bem, você está aprendendo, faz passo a passo, mas você vai começar a fazer isso mais direto. Porque de repente é para concurso, é para Enem ou para uma prova mesmo, às vezes o tempo não é nosso aliado. Aliás, na maioria das vezes o tempo não é nosso aliado. Bom, ficou o quê? Olha só direto como é que seria. 3 vezes 2, 6. 6 mais 1, 7. 7 sobre 3. Então, para você compreender, essa fração aqui veio de onde? Daqui, ó. Então, esse mais aqui eu vou repetir. E vou fazer o mesmo procedimento. 5 vai multiplicar o 4, que eu vou somar essa multiplicação com quem? Com o 1. Isso ficaria como? 5 vezes 4, 20. 20 mais 1, 21. 21 sobre 5. Se você preferir, separa isso aqui e escreva como sendo soma de frações, ficaria assim, ó. 4 mais 1/5. MC, né? Já que é soma de frações, mas só tem tu, vai tu mesmo. 5, vou dividir por 1, que dá 5. 5 vezes 4, 20. Mais 5 por 5 dá igual a 1. 1 vezes 1, 1. 20 mais 1, 21. 21 sobre 5, confere a resposta? Bom, depois que você transformou o número misto em fração imprópria, já iremos ver o que é isso. Vamos fazer o que agora? Fazer o que vem aprendendo desde a aula anterior, somando frações. MMC de 3 e 5. Nós aprendemos isso já hoje, aliás, na aula passada, hoje é só revisão. 3 e 5 são primos entre si. Então, se você for efetuar aquele MMC que te vem aplicando hoje, você vai encontrar o que como resposta? O 15. É só multiplicar o 3 com o 5, então aqui vai aparecer um 15. Vou dividir pelo de baixo e o resultado multiplicar pelo de cima. 15 por 3 dá 5, 5 vezes 7 é quanto? É 35, isso aqui mais. 15 por 5 dá 3, 3 que multiplicou 21, vai dar 63. Temos aqui mais uma operação normal do conjunto dos naturais. 63 mais 35 é 98. 98 sobre 15. Veja que aos poucos eu estou começando a elevar a nossa praticidade em resolver questões. A gente começa bem passo a passo, bem explicado, mas você aos poucos vai sentir necessidade de querer fazer mais rapidamente. Então a gente vai obedecendo aí esse critério. Se o seu tempo é um pouco mais rápido ou um pouco mais lento, você adequa aí, você tenta fazer as questões que a gente fez aqui juntos, faz de novo separado para você não ter problema. Só é bom você avançar para aulas seguintes se você não tiver dúvidas na aula anterior, para você poder ir avançando na aula seguinte. Bom, para finalizar essa nossa aula de número 5 do nosso curso de Matemática Básica, vou te dar aqui uma dica, já que estamos falando aqui em ganhar tempo, vou te dar aqui uma dica importante, que você poderá, com essa dica, ganhar algum tempo. Às vezes, minutos, segundos são importantes numa prova, onde o tempo seria, assim, muito curto, por exemplo. Vou botar aqui, ó, 1 mais 3 meios. Vou botar aqui outra fração, 1 mais 5 terços. Outra fração, 1 menos 3 sétimos. Veja que eu coloquei aí, de propósito mesmo, soma do número 1 com uma fração. Tá? Soma do número 1 com uma fração. Vai acontecer o que aqui? Olha só. Quando você estiver somando o 1 com uma fração, tu poderás fazer desse modo. Você esquece o 1
coloca aqui o denominador que já tínhamos, então você vai repetir o denominador e vai fazer a operação de baixo para cima, obedecendo este sinal aqui, ó. 2 mais 3. Essa é a resposta. Lógico, se você não lembrar de fazer isso na hora, faz exatamente o que a gente vinha fazendo aqui, por exemplo, MMC e tal, toda essa conversa ali. De novo, ó, eu tenho 1 mais uma fração, tudo bem? Como é que eu faço? Eu tampo 1, boto aqui a fração, com o denominador repetindo, que é o 3 aqui no caso, e vou fazer a soma, no caso aqui é uma soma, do 3 com 5. Ó. 3 mais 5 é igual a 8. Vamos agora pegar aqui um outro exemplo. Eu tenho 1 menos 7 terços. Se é 1 menos uma fração ou 1 mais uma fração, tu poderás fazer a mesma coisa. Vou tampar aqui o 1, vou repetir o denominador que é o 7 e vou fazer o que? 7 menos 3 igual a 4 sétimos. Bora aqui mais um exemplo. 1 menos 5 terços. De novo, é o 1 mais uma fração ou 1 menos uma fração, então essa dica está valendo. Tampou aqui o 1, repete aqui a fração com o denominador 3. Vou fazer o que agora? 3 menos 5. Daí a importância de eu reforçar com você que tem que ser de baixo para cima. 3 menos 5 dá quanto? Menos 2. Para poder fazer o link dessa aula 5 com a aula 6, quando nós começarmos a aula 6, eu vou falar mais uma vez do número misto, falar o que é fração imprópria. Eu prometi para esta aula, mas já está um pouco longa essa aula, fica na próxima aula da gente. Vamos falar de número misto para fração imprópria e depois aprender o caminho de volta. Você ter uma fração imprópria e escrever em forma de número misto. Então tudo isso está nos aguardando na nossa próxima aula, que deverá ser a aula de número 6. Todos vocês, um abraço e até a próxima.